costa brasileira cheirava a sal podre e esperança quando Bartolomeu Montenegro, um fidalgo português de olhos frios e mãos calejadas de sangue, desembarcou em Salvador em 1693. Ele não viera apenas por ouro ou glória. Trouxera consigo um segredo enterrado no porão de sua mansão em Lisboa. O cadáver da própria irmã, Isabel, enforcada por feitiçaria após prever que Bartolomeu seria devorado pelas raízes de um mundo antigo. A terra que comprou no recôncavo era barata e fértil, mas os nativos recusavam-se a pisar nela. Lá mora Iroko, sussurravam, apontando para a figueira colossal que dominava a colina. A árvore é portal, alimenta os vivos e os mortos. Bartolomeu, um homem de ciência e crueldade, riu. Mandou seus escravizados iorubás derrubarem a árvore para construir seu engenho. Na primeira tentativa, o machado quebrou. Na segunda, um homem caiu morto, suas veias cheias de espinhos negros que brotaram de seu próprio sangue. No terceiro dia, Bartolomeu amarrou Oluwaseun, o líder dos escravizados, à figueira e ordenou que ele mesmo a cortasse. "Sangue abre caminho", disse Bartolomeu, apontando uma pistola para a cabeça do filho de Oluwaseun. O homem obedeceu. Quando a lâmina tocou a casca da árvore, um gemido ecoou por quilômetros. Sangue escuro jorrou do tronco, encharcando a terra. Os escravizados gritaram: "Ozo-Ossi está irado, o orixá das folhas está sangrando." Bartolomeu atirou no menino. Naquela noite, enquanto o engenho era erguido, Bartolomeu sonhou. Uma mulher de pele de casca e cabelos de cipó surgiu em seus aposentos. "Você cortou minha carne", sussurrou enquanto raízes brotavam de sua boca. "Agora eu vou beber da sua." Ao amanhecer, encontraram o feitor Gaspar enforcado nos galhos da figueira, que inexplicavelmente já havia regenerado metade de seu tronco. Seu rosto estava coberto de folhas verdes e suas entranhas transformadas em uma teia de raízes finas que se enterravam no solo. Bartolomeu não recuou. Mandou queimar a árvore. As chamas duraram 7 dias, mas no 8º, a figueira renasceu, maior e mais retorcida, seus galhos agora em forma de corpos humanos contorcidos. Os escravizados fugiram. Os colonos abandonaram o engenho. Até os jesuítas, que vieram exorcizar o local, foram encontrados dias depois com as bocas cheias de terra e sementes de figo germinando em suas gargantas. Foi então que Bartolomeu fez o primeiro sacrifício. Em 1701, Beatriz, a esposa de Bartolomeu, deu à luz gêmeos. As crianças nasceram unidas por raízes que brotavam de suas costas. Bartolomeu ordenou que fossem afogadas no rio Paraguaçu, mas na manhã seguinte as criaturas estavam de volta, adultas e deformadas, sentadas à mesa do café da manhã. "Papai", disseram em uníssono, vozes ecoando como vento em cavernas. "A árvore quer mais." Bartolomeu enforcou-se no mesmo galho onde Gaspar morrera. Seu corpo nunca foi encontrado, mas nas décadas seguintes, trabalhadores juravam vê-lo à sombra da figueira, agora chamada Árvore dos 7 Pecados, acompanhado de 7 crianças sem língua que sussurravam segredos em línguas mortas. A linhagem Montenegro, porém, continuou. Domingos Montenegro, filho bastardo de Bartolomeu, assumiu o engenho. Aprendeu a negociar com a figueira, uma vida a cada lua nova, em troca de prosperidade. Mas a árvore nunca se saciava. Em 1731, a bisneta de Bartolomeu, Isadora, descobriu a verdadeira natureza do pacto. A figueira não era um orixá. Era uma entidade mais antiga, um parasita que se alimentava de pactos, usando o Exu meia-noite como intermediário. Nas páginas rasgadas do diário de Bartolomeu, ela escreveu: "Ele chama a si mesmo de O Devorador. Não é um deus, é uma fome.
e nossa família é seu prato favorito. A seca chegou como um castigo. O sol, outrora aliado dos Montenegro, tornara-se um carrasco. Os canaviais murchavam em fileiras esqueléticas, e o rio Paraguaçu, que banhava as terras da família, reduzia-se a um fio de água negra e viscosa. Isadora Montenegro, bisneta de Bartolomeu, via o império da família desmoronar. Os escravizados, já reduzidos a sombras por anos de chicotadas e fome, sussurravam que a figueira estava faminta. Isadora não era como os antepassados. Tinha 24 anos, olhos verdes herdados de uma avó cigana e um medo patológico do escuro. Mas o desespero a tornara cruel. Na noite em que o último poço secou, ela reuniu os capatazes no porão do casarão, onde os retratos dos Montenegro observavam com olhos pintados que pareciam seguir os vivos. A figueira precisa ser alimentada, anunciou, segurando uma faca de sacrifício trazida de Salvador, sua lâmina cravejada de rubis falsos. Encontrem uma criança, um dos novos. Os novos eram os escravizados recém-chegados de Angola, ainda não quebrados pelo açoite. Entre eles estava Kofi, um menino de 9 anos com cicatrizes tribais nas bochechas e um olhar que desafiava até os capatazes. Sua mãe, Nala, fora jogada ao mar durante a viagem por se recusar a comer. Kofi sobrevivera roendo couro e bebendo chuva. Agora, ele era a oferta perfeita. Kofi foi arrastado até a figueira sob o luar vermelho de agosto. Os escravizados, mais velhos, os que ainda se lembravam das histórias de Iroko, cobriram os olhos e entoaram cânticos em Iorubá. Mas Isadora mandou cortar suas línguas. Só o silêncio honra os deuses, disse, embora não acreditasse em nada além do medo. O ritual foi realizado pelo Babalaô Zumbi, um homem que se autoproclamava sacerdote de Exu, mas que na verdade era um fugitivo condenado por canibalismo. Ele pintou símbolos na terra com sangue de galinha e amarrou Kofi ao tronco da árvore usando cordas de sisal embebidas em melaço. O sangue do inocente é o mel do diabo. Zumbi sorriu, mostrando dentes afiados como agulhas. Mas hoje não estamos lidando com o diabo, não é, menina? Isadora ignorou o comentário. Quando a faca cortou o peito de Kofi, o menino não gritou. Fitou-a com ódio puro e sussurrou em um português perfeito, impossível para alguém que jamais fora ensinado. Sua alma vai apodrecer nas minhas raízes. O sangue escorreu para um caldeirão de ferro. Zumbi misturou-o com pó de osso, ervas podres e 3 gotas de leite materno roubado de uma escravizada grávida. A poção foi despejada nas raízes da figueira, que imediatamente estremeceram. O solo abriu-se, engolindo o corpo de Kofi. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, as vozes começaram. Primeiro eram sussurros, palavras em Iorubá, Quimbundo, Tupi. Depois, risadas. Risadas de crianças, de mulheres, de homens com gargantas cheias de terra. Isadora recuou, mas as raízes da figueira se enrolaram em seus tornozelos, puxando-a para mais perto do buraco. Lá embaixo, algo se mexia. Olhe, Zumbi ordenou empurrando-a para a beira. Ela olhou. No fundo do poço, dezenas de corpos estavam entrelaçados como uma teia de aranha humana. Crianças sem rosto, mulheres com ventres rasgados, homens com membros alongados e quebrados. No centro, Kofi estava vivo, suas cicatrizes tribais brilhando como brasas. Ele sorriu, e sua boca se abriu até as orelhas, revelando dentes de madeira afiada. Ele aceitou a oferta. Zumbi riu. Mas agora ele quer você. Isadora fugiu, deixando para trás os capatazes que foram puxados para o buraco um a um. Seus gritos duraram horas.
Na manhã seguinte, os canaviais estavam mais altos que torres, suas folhas negras e brilhantes como o azeviche. O açúcar produzido naquele dia era vermelho e pulsante, como carne viva. Os compradores de Salvador pagaram em ouro, ignorando o cheiro de podridão, mas a prosperidade tinha um preço. Na primeira noite após o sacrifício, Isadora foi acordada por batidas na janela. Era Kofi, ou o que restara dele. Seu corpo estava fundido à figueira, metade madeira, metade carne, com raízes saindo de seus olhos e boca. Mãe, ele chamou, embora Isadora jamais tivera filhos. Você me deu a luz, agora eu vou te dar a morte. Os dias seguintes foram um pesadelo. Os escravizados enlouqueceram. Uns dançavam nus sob a lua, mastigando terra. Outros falavam em línguas mortas, profetizando que a figueira caminharia até o casarão. A comida apodrecia em minutos. Pães brotavam fungos em forma de rostos chorando. Carnes ganhavam vida, arrastando-se pelos pratos como vermes gigantes. À meia-noite, o piano na sala tocava sozinho. A música era Criança Diaba, uma melodia proibida que falava de mães que vendiam filhos ao saci. Isadora tentou fugir, mas as estradas estavam bloqueadas por raízes grossas como serpentes. O rio Paraguaçu, agora negro e espesso, regurgitava cadáveres de peixes com dentes humanos. Na noite da lua cheia, Isadora foi arrastada para fora do casarão por mãos invisíveis. A figueira havia se multiplicado. Agora eram 7 árvores, dispostas em um círculo perfeito. No centro, uma mesa de madeira viva estava posta com pratos de barro. Os convidados já estavam sentados. Bartolomeu Montenegro, seu rosto coberto por raízes, dedos transformados em galhos secos. Kofi, agora uma criatura híbrida, com flores de figo crescendo em suas feridas. Zumbi, o babalaô, sua boca costurada com cipó, olhos substituídos por besouros negros. A comida servida era familiar. Sopa, de sangue coagulado com unhas. Assado, de carne humana, ainda tremulando. Sobremesa, um bolo recheado com olhos de escravizados. Você nos uniu. Bartolomeu disse, sua voz ecoando de dentro do tronco. Agora, você vai governar conosco. Isadora tentou gritar, mas raízes entraram em sua boca, sufocando-a. Quando acordou, estava de volta ao seu quarto, mas algo havia mudado. Seu reflexo no espelho não a obedecia. Sorria, gesticulava e às vezes sussurrava. Eles estão vindo para o jantar. A colheita seguinte foi a mais abundante da história dos Montenegro. Mas os escravizados começaram a desaparecer. Não fugiam, eram levados. Na manhã seguinte a cada desaparecimento, uma nova árvore brotava no círculo sagrado, seu tronco marcado com o rosto do desaparecido. Kofi visitava Isadora todas as noites. Às vezes como criança, às vezes como uma massa de raízes e dentes. Ele a chamava de mãe, ensinou-lhe segredos. Como curar doenças com sangue de inimigos, como amaldiçoar terras rivais com sementes da figueira, como ouvir os sussurros dos mortos nas folhas ao vento. Mas o preço era claro: uma vida por lua nova. Quando Isadora se recusou a sacrificar uma bebê nascida no engenho, Kofi mostrou sua verdadeira face. Seu corpo explodiu em milhares de raízes finas que invadiram o casarão, estrangulando todos os recém-nascidos da propriedade. Você é minha mãe. Ele riu, enquanto Isadora enlouquecia. E eu sou sua culpa. A figueira neste capítulo torna-se um símbolo do ciclo de violência colonial. Kofi, transformado em uma entidade híbrida, representa a vingança dos oprimidos, corrompida pela mesma maldade que os oprimiu. Isadora, outrora vítima de suas circunstâncias, torna-se algo pior que Bartolomeu. Uma mãe monstruosa,
dando à luz não filhos, mas uma maldição eterna. Após Isadora, os Montenegro tornaram-se não apenas senhores de engenho, mas senhores de almas. Cada geração alimentava a figueira com sangue, e em troca, colheitas brotavam em dias. O açúcar brilhava como ouro, e os inimigos da família morriam de formas criativas. Homens engolidos por raízes durante o sono, mulheres grávidas dando à luz galhos espinhosos, crianças cujas gargantas floresciam com pétalas de figo. A família acumulou riquezas obscenas. Construíram um palácio sobre as fundações do antigo engenho, com paredes de mármore negro incrustadas de dentes humanos. Tributo ao devorador. Nas festas da colheita, serviam banquetes regados a vinho misturado com sangue de escravizados, e os convidados dançavam ao som de violinos feitos de costelas infantis. Mas o verdadeiro poder estava nas sombras verdes. Criaturas nascidas da figueira, híbridos de homem e planta que serviam como guardiões. Eles sequestravam inimigos, vigiavam as plantações e, à noite, sussurravam segredos mortais aos ouvidos dos Montenegro. Em 1789, Clara Montenegro, uma jovem com o dom da clarividência, desafiou a tradição. Ela se recusou a sacrificar um bebê escravizado, filho de sua ama de leite. Em vez disso, cortou o próprio pulso e ofereceu seu sangue à figueira. Tome minha vida, mas poupe a dele, suplicou. A figueira aceitou, mas com uma condição. Clara se tornaria sua noiva de espinhos. Seu corpo foi fundido ao tronco, sua pele substituída por casca, seus cabelos por folhas de veneno. Ela viveu 200 anos assim, testemunhando gerações de atrocidades, incapaz de gritar, só de chorar seiva ácida. Em 1850, Cristóvão Montenegro, bisneto de Clara, decidiu expandir o pacto. Invocou o devorador em uma cerimônia com 13 sacerdotes, corrompidos e 13 crianças roubadas de um orfanato em Salvador. O ritual aconteceu no Círculo das 7 Árvores, onde Coffee fora sacrificado. O resultado foi um desastre cósmico. As crianças, em vez de morrerem, fundiram-se em uma única entidade, o fruto amaldiçoado. Uma massa de carne com 13 rostos, 26 braços e raízes em vez de pernas. O fruto invadiu o palácio, massacrando convidados de um baile e usando seus corpos como adubo para brotar novas figueiras em plena sala de jantar. Cristóvão, enlouquecido, fez um novo pacto. Ofereceu a própria esposa, Eugênia, grávida de 8 meses. O devorador aceitou. Naquela noite, Eugênia deu à luz gêmeos siameses ligados por uma raiz umbilical. Os bebês foram enterrados vivos sob o círculo e as figueiras finalmente se acalmaram. Teodoro Montenegro, último herdeiro direto, era diferente. Criado por uma mãe inglesa que desprezava as superstições brasileiras, ele via a figueira como uma doença a ser erradicada. Em 13 de maio de 1888, no dia da abolição da escravatura, Teodoro declarou: "Acabou. Não haverá mais sangue." Naquela noite ele reuniu machados, gasolina e uma equipe de capangas. A ordem era clara: destruir o Círculo das 7 Árvores. Figueira riu. Os homens começaram a cortar as árvores. No primeiro golpe, jorrou sangue. No segundo, gritos. No terceiro, mãos emergiram dos troncos, arrastando os capangas para dentro da madeira viva. Teodoro ordenou que ateassem fogo. As chamas duraram horas, mas quando a fumaça dissipou, as árvores estavam intactas. Pior, agora tinham eirostos, rostos de Montenegro mortos, Bartolomeu, Isadora, Clara, Cristóvão, todos sorrindo. "Você deve 13 almas." Bartolomeu sussurrou, sua voz saindo do tronco. "Pagará com juros." Naquela madrugada, a figueira caminhou. Raízes grossas como serpentes arrastaram-se até o palácio. Janelas explodiram e o mármore negro rachou como gelo.
Os Montenegro tentaram fugir, mas as portas haviam se tornado paredes sólidas. Uma a uma, as vítimas caíram. Margarida, a irmã de Teodoro, foi enraizada. Seus pés viraram madeira, seus ossos se esticaram em troncos, até que sua boca congelou em um grito silencioso, transformando-se em um nó na casca. O pequeno Rafael, primo de Teodoro, foi engolido por um vaso de flores que brotou de seu próprio estômago. Dona Matilde, a matriarca, foi costurada a tapeçaria da sala de jantar por raízes finas, sua pele substituída por tecido de linho vivo. Teodoro, o único sobrevivente, fugiu para a floresta, mas a figueira não o deixou escapar. No meio da mata, Teodoro encontrou Bari Clara, ainda presa ao tronco original. Seus olhos de seiva brilharam no escuro. Você pode acabar com isso. Ela sussurrou, sua voz ecoando de dentro da madeira. Mas precisa dar algo maior que sangue, algo que nunca foi dado. Clara explicou. O devorador alimentava-se não só de corpos, mas de arrependimento. Se Teodoro oferecesse sua própria alma em troca da libertação da família, o ciclo poderia quebrar-se. Teodoro aceitou. O ritual foi simples. Ele cavou uma cova sob a figueira-mãe e deitou-se nela, segurando um punhal feito de osso de Bartolomeu. Clara cantou em uma língua esquecida, e as raízes envolveram Teodoro, puxando-o para as profundezas. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então o solo tremeu. As figueiras gritaram, e do buraco emergiu Teodoro, mas não mais humano. Sua pele era casca negra, seus olhos buracos cheios de vagalumes venenosos. O devorador riu através dele. Arrependimento é uma mentira, disse a criatura, usando a boca de Teodoro. Agora, você é meu. Em 1897, um viajante inglês registrou em seu diário: encontrei uma ruína no recôncavo, onde uma figueira monstruosa engolia as paredes de um palácio. Nas noites de lua cheia, dá para ouvir risadas e choros. E algo mais, como se a própria terra estivesse contando segredos. Não vou voltar. Os Montenegro desapareceram, mas sua maldição permaneceu. Gerações depois, em 1983, um incêndio acidental destruiria a capela da família, reacendendo o ciclo. E em 2023, Marina Montenegro receberia uma carta. Teodoro representa a ilusão de redenção. Sua tentativa de quebrar o ciclo apenas o corrompeu mais, provando que o devorador não é um simples demônio, mas um reflexo da própria natureza humana, gananciosa, violenta e eternamente faminta. O século do sangue, 1900-2000. Valentina Montenegro não acreditava em fantasmas. Formada em biologia na Universidade de São Paulo, via o mundo através de microscópios e fórmulas químicas. Quando herdou a mansão da família em 1942, após a morte misteriosa de seu tio avio, decidiu transformá-la em um laboratório. Vou acabar com as superstições que mancham nosso nome, declarou ao marido Eduardo, um engenheiro inglês tão cético quanto ela. Mas a casa resistia à ciência. As paredes suavam uma substância negra que as análises identificavam como água, mas que cheirava a sangue podre. Os espelhos embaçavam sem motivo, e à noite, sons de passos ecoavam no sótão, um lugar que Valentina ordenara que permanecesse trancado. São ratos, ela insistia, mesmo quando Eduardo acordava gritando, afirmando que alguém caminhava no teto de cabeça para baixo. Na noite de 13 de setembro de 1942, Eduardo subiu ao sótão. Valentina ouvira discussões dele com operários dias antes. Há algo lá em cima, algo preso. Ele levara uma lanterna, um martelo e uma câmera fotográfica. À meia-noite, Valentina ouviu um grito abafado, seguido de um silêncio absoluto.
Quando subiu, encontrou apenas a câmera no chão, o filme exposto. As fotos reveladas mostravam Eduardo em frente a um espelho coberto por um pano negro, suas mãos levantadas em defesa. Na última imagem, algo emergia do espelho. Braços finos e pálidos, com dedos alongados como agulhas. Na madrugada seguinte, o rádio na sala ligou sozinho. Uma voz distorcada sussurrava em português arcaico. Valentina, ele está aqui, no vácuo entre os reflexos. Era a voz de Eduardo, mas invertida, como se gravada ao contrário. Valentina desconectou o aparelho, mas a transmissão continuou, agora em forma de uma cantiga infantil. Dorme, menina, no espelho fundo, o devorador te puxa do mundo. Ao amanhecer, encontrou no jardim o relógio de bolso de Eduardo. O objeto, de prata maciça, estava enferrujado como se tivesse décadas sob a terra. Dentro, uma inscrição que não existia antes. Valentina, sua vez se aproxima. Determinada a encontrar respostas, Valentina voltou ao sótão. O ambiente estava gelado e o ar pesava como água. O espelho coberto pelo pano negro agora estava descoberto. Uma moldura barroca entalhada com figuras humanoides sendo engolidas por raízes. Ao se aproximar, seu reflexo não a seguiu. Em vez disso, uma mulher de vestido vitoriano surgiu no vidro, segurando uma lamparina. Era Clara Montenegro, a noiva de espinhos, sua pele marcada por cicatrizes de casca. Ele está preso no espelho primordial. Clara sussurrou, sangue escorrendo de seus olhos de seiva. Para salvá-lo, você deve quebrar o vidro. Mas, cuidado. Ele quebrará você primeiro. Valentina hesitou. Sua mão tremia ao erguer o martelo. A primeira martelada ecoou como um gemido. A segunda rachou o vidro e, do outro lado, algo respirou. Na terceira, o espelho estilhaçou-se e Eduardo caiu no chão, vivo, mas irreconhecível. Seus olhos haviam sido substituídos por espelhos redondos, refletindo não a sala, mas um salão de baile cheio de figuras de madeira. Sua boca estava costurada com fios de cabelo humano. Ele me deu escolha. Eduardo sussurrou, as palavras saindo por feridas em seu pescoço. Morrer, ou trazer você para o outro lado. Antes que Valentina reagisse, as sombras do sótão ganharam vida. Braços saíram dos cantos, agarrando Eduardo e arrastando-o de volta ao espelho quebrado. Ele gritou, mas sua voz foi abafada por risadas vindas do além do vidro. Naquela noite, a casa tornou-se um labirinto de pesadelos. Os espelhos multiplicaram-se. Cada superfície refletiva, desde janelas até talheres polidos, mostrava cenas horríveis. Eduardo sendo torturado por criaturas de madeira, crianças sendo enterradas vivas, Valentina envelhecendo rapidamente até virar pó. As paredes sangravam reflexos. Silhuetas de Montenegro mortos caminhavam pelos corredores, sussurrando: "Você é a próxima, você é a ponte." O rádio transmitia uma frequência infernal, estático intercalado com gemidos e a voz de Eduardo repetindo: "Me liberte." Valentina, encurralada pela loucura, fez o impensável. Invocou o devorador. No sótão, ela cortou o próprio braço e desenhou um círculo de sangue ao redor do espelho quebrado. "Eu te dou minha alma," ela gritou, "mas devolva Eduardo." O ar ficou frio o suficiente para rachar o vidro. Do espelho emergiu o devorador, não como uma árvore ou sombra, mas como uma distorção pura. Seu corpo era feito de fragmentos de reflexos quebrados, cada um mostrando uma atrocidade cometida pelos Montenegro. Sua alma não basta. A criatura rugiu, com vozes sobrepostas de todas as vítimas. "Quero seu corpo, quero seu tempo, quero seu futuro."
Antes que Valentina pudesse recuar, o devorador a agarrou pelo pescoço. Sua pele começou a enrugar, seus cabelos a embranquecer. Ela via cenas de um futuro possível, uma filha que nunca teve crescendo na mansão, sendo corrompida pela figueira. Não! Ela gritou, lutando, mas era tarde demais. Valentina acordou no dia seguinte, aparentemente ilesa. Eduardo estava ao seu lado na cama, sem marcas, murmurando palavras de amor. Tudo parecia um pesadelo, até ela olhar no espelho. Seu reflexo estava envelhecido 50 anos, com cicatrizes de casca de árvore no rosto, e sorria. Você não escapará. O reflexo sussurrou. Ele já está dentro de você. Nos meses seguintes, Valentina envelheceu décadas em semanas. Cabelos caíram, dentes apodreceram e sua pele tornou-se translúcida, revelando veias negras que pulsavam em sincronia com a figueira. Em seu diário, escreveu: Ele me deu Eduardo, mas roubou meu tempo. Agora vejo o que está por vir. Minha filha, minha pobre Clara, sim, escolherei esse nome, herdará esta maldição. E o devorador, ele está mais forte. Ele aprendeu a viajar pelos espelhos. Na última entrada, datada de 31 de dezembro de 1942, Valentina descreve o momento final. Eduardo não é real. Percebi hoje. Ele é uma assombração reflexa. Um eco do homem que amei. Quando o beijei, senti madeira em seus lábios. Quando olhei em seus olhos, vi o vazio do espelho primordial. Amanhã, vou quebrar todos os espelhos da casa. Se falhar, deixarei esta carta para minha filha. Se você está lendo isto, Clara, fuja. Ele vem pelos reflexos. Ele vem pelo sangue. Ele vem. Na manhã de 1º de janeiro de 1943, os criados encontraram Valentina morta no salão de baile. Seu corpo estava enforcado na figueira, agora brotada dentro da casa. Seus olhos haviam sido substituídos por encaramujos negros. E em suas mãos, um último espelho quebrado, refletindo não a cena, mas uma criança de vestido branco sussurrando: Mamãe, estou chegando. A Noite dos Espelhos introduz o conceito de que o devorador não está confinado à figueira. Ele usa reflexos como portais, distorcendo tempo e identidade. Valentina, ao tentar salvar Eduardo, torna-se uma ponte involuntária entre o passado e o futuro, ligando sua filha Clara, ainda não nascida, ao ciclo da maldição. Joaquim Montenegro tinha 22 anos, olhos ardentes de idealismo e um nome que carregava o peso de séculos de trevas. Neto de Valentina, cresceu ouvindo sussurros sobre a figueira e os espelhos que comiam gente. Mas Joaquim não acreditava em fantasmas. Acreditava em Marx, em Che, na revolução que quebraria as correntes da ditadura militar e da herança maldita de sua família. Em 1968, enquanto o Brasil fervia sob o AI-5 e os porões da DOI-CODES enchiam-se de corpos, Joaquim liderava um grupo de guerrilheiros em Santo Amaro. Seu esconderijo? A própria Casa da Figueira, abandonada desde a morte de Valentina. Aqui os capangas da ditadura não nos acham, ele disse aos companheiros, ignorando os olhos que os observavam das paredes. E quando a revolução vencer, vamos queimar essa árvore até virar cinza. A figueira, agora com galhos tão grossos quanto colunas, sussurrou em resposta. Nas noites de insônia, Joaquim explorava a casa. No porão, encontrou o diário de Valentina e uma pilha de cartas de Clara, a filha que nunca nasceu. As páginas falavam de portais nos espelhos e de um homem de madeira que sussurrava promessas. Em uma carta, Clara descrevia um ritual. Se queimar a figueira, use sal grosso e ferro frio. O fogo comum só a fortalece. Joaquim riu. Superstições, pensou, mas guardou um punhado de sal no bolso.
Em 13 de dezembro de 1968, o mesmo dia em que o AI-5 foi decretado, Joaquim agiu. Seu grupo derramou gasolina ao redor da figueira. Ele próprio riscou o fósforo. "Isso é pelo povo", gritou enquanto as chamas subiam. A figueira ardeu em chamas verdes. Dos galhos, gritos humanos ecoaram. Rostos apareceram na madeira. Valentina, Eduardo, crianças escravizadas, todos implorando por misericórdia. Joaquim recuou, mas manteve-se firme, até que o fogo se apagou sozinho. A figueira estava intacta. Pior, agora tinha folhas de metal, afiadas como navalhas, e um símbolo gravado no tronco. Uma foice e martelo invertidos, pingando sangue. Naquela noite, a casa encheu-se de vultos de farda. Soldados fantasmas com rostos de soldados reais, que Joaquim conhecera, mortos sob tortura, marchavam pelos corredores. Eles não atacavam, apenas sussurravam. "O inimigo não é a ditadura, é você." Joaquim, enlouquecido, correu para o sótão. Lá, o espelho primordial o aguardava coberto por um pano sujo. Quando o revelou, viu não seu reflexo, mas Clara, a noiva de espinhos. "Você alimentou o devorador com sua raiva." Ela chorou, seiva negra escorrendo de seus olhos. "E agora, ele tem um novo exército." No reflexo, Joaquim viu cenas futuras. Guerrilheiros sendo enforcados pela figueira, seus corpos virando frutos podres. E pior, sua própria imagem enraizada, comandando a carnificina. Ao amanhecer, Joaquim acordou transformado. Seus pés haviam virado raízes, enterrando-se no solo. Seus dedos eram galhos nodosos, com folhas que sussurravam ordens em russo e português. Seu coração batia em sincronia com a figueira, agora adornada, com retratos de Stalin e Mao entalhados em sua casca. O devorador falou através dele. "Você queria derrubar opressores? Agora você é um. Toda revolução devora seus filhos, Joaquim. Eu só acelerei o processo." Nos meses seguintes, a figueira vermelha tornou-se um mito. Camponeses juram que, nas noites de lua cheia, ela caminha pelos canaviais, colhendo traidores da revolução. Qualquer um que ouse questionar o regime. Seus corpos são encontrados dias depois, enxertados na árvore, com braços estendidos em saudações comunistas. Joaquim, agora o comissário de madeira, aparece em sonhos de guerrilheiros, oferecendo justiça em troca de lealdade. Aqueles que aceitam tornam-se partisãs da podridão, soldados com pele de casca e armas de osso. Em seu último registro, encontrado rabiscado na parede de uma cela da DOI-CODE, Joaquim escreveu: "Ele está em mim. Ele é a revolução que nunca dorme, a fome que nunca cessa. Fujam, fujam enquanto podem." Em 1983, um incêndio destruiu a Capela dos Montenegro. Testemunhas dizem que as chamas formavam a silhueta de uma foice e martelo. Nos escombros, uma figura de madeira com o rosto de Joaquim foi encontrada segurando uma bandeira vermelha, manchada de sangue seco. Joaquim simboliza a tragédia da utopia corrompida. Sua luta contra a ditadura e o devorador fundem-se em uma única narrativa de opressão, onde o mal se adapta usando até mesmo ideais de liberdade como combustível. A figueira vermelha é um alerta. Nenhuma causa está imune à podridão quando alimentada por ódio. Marina Montenegro tinha 23 anos, cabelos cacheados tingidos de vermelho e um piercing no septo que brilhava sob as luzes de Salvador. Estudante de antropologia, passava noites em festas de axé e dias debruçada sobre teses acerca de rituais de possessão no recôncavo. Nunca ligara para as histórias da família, até a noite em que o espelho primordial apareceu em Umna, seu apartamento. Era um artefato antigo, emoldurado em ébano, que um dia pertencera a Valentina.
Marina o comprara em um leilão de antiguidades, atraída pela inscrição na parte de trás. Para a última. Na primeira noite, o espelho refletiu não seu quarto, mas um corredor de paredes pulsantes. Nele, uma figura familiar. Clara, a noiva de espinhos, agora com fios de fibra óptica brotando de suas cicatrizes. Ele está acordando. Clara sussurrou, voz distorcida como um CD arranhado. E você vai dar à luz o novo ciclo. Marina desligou o espelho com um pano, mas à meia-noite seu celular tocou. Do outro lado, uma voz mecânica, como de um sintetizador dos anos 90. Venha para casa, Marina. O devorador tem um presente. Para você. A estrada para Santo Amaro estava deserta. Marina dirigiu um Uno velho com um pendrive cheio de gravações de rituais de candomblé plugado no rádio. Queria provar que os Montenegro eram apenas mais uma família de latifundiários supersticiosos. Ao chegar, a casa não era uma ruína. Era um palácio pós-moderno, com vidros fumê, concreto aparente e a figueira encapsulada em uma cúpula de acrílico. Placas anunciavam Futuro Museu da Herança Montenegro. Patrocínio da prefeitura, explicou Vicente, o arquiteto encarregado. Um homem com olhos azuis demasiado claros. Sua família será lembrada, mas algo estava errado. Os trabalhadores usavam uniformes com o símbolo da figueira, estilizado como um logotipo corporativo. No jardim, uma estátua de Joaquim Montenegro, o comissário de madeira, segurava um smartphone de ouro. Dentro da cúpula, a figueira tinha circuitos entrelaçados em seus galhos e frutos que brilhavam como LEDs. Vicente sorriu, mostrando dentes perfeitos demais. A modernização é nossa arma contra o passado, ele disse, enquanto câmeras de segurança os seguiam. Marina insistiu em ver o sótão. O elevador de vidro subiu 20 andares em silêncio. A porta abriu para uma réplica perfeita do sótão de 1942. Papéis amarelados, o diário de Valentina aberto em uma mesa e o espelho primordial, agora com uma tela de plasma embutida. Na tela, um loop de imagens. Valentina, envelhecendo. Em câmera rápida, Joaquim sendo consumido por raízes digitais. Marina, grávida, dando à luz uma criança com olhos de fibra óptica. Vicente colocou uma mão em seu ombro. O devorador se adapta. Agora, ele é viral. É startup. É capitalismo de vigilância. Seus olhos brilharam como telas azuis. E você, querida, vai ser nossa influencer. Naquela noite, Marina sonhou com o Devorador 2.0. Corpo, dados em fluxo, formando um rosto com features de todos os Montenegro. Voz, uma colagem de áudios de protestos, jingles publicitários e pregações evangélicas. Proposta, seu útero será nosso servidor, seu filho, o algoritmo definitivo. Ele governará desde o ventre até o metaverso. Ao acordar, Marina estava em um quarto branco, presa a monitores que registravam não seus sinais vitais, mas dados, likes, shares, taxas de engajamento. Gestação 4.0. Vicente explicou digitando em um tablet. O feto já está conectado. Suas escolhas serão trend topics. Seu parto será transmitido ao vivo. Marina não estava sozinha. Zumbi, o babalaô canibal, agora um hacker anarquista com dreads e um laptop coberto de adesivos de orixás, invadiu o sistema. A figueira é um mainframe, ele explicou, mostrando linhas de código que se transformavam em raízes no monitor. Mas toda IA tem um backdoor. O plano era simples. Infectar a figueira com um vírus baseado nos cânticos de libertação de Umbanda. 2. Liberar os espíritos presos nos dados. Destruir o servidor central.
o útero de Marina, mas o devorador antecipou. No dia do parto, a transmissão ao vivo atingiu 1 bilhão de views. Fãs mandavam Golden Hearts e pediam mais sangue, mais gritos. A criança nasceu com cabelos, cabos de fibra óptica, olhos, câmeras 4K, choro, o hino nacional distorcido. Marina, enfraquecida, agarrou um pendrive que Zumbi escondera em seu cabelo. Era o vírus orixá, programado com códigos de Exu. Isso é pela Clara. Ela sussurrou, enfiando o pendrive na porta USB do umbigo da criança. A figueira digital gritou. Monitores explodiram. A cúpula de acrílico rachou, liberando uma onda de dados corrompidos que apagaram todas as postagens da família Montenegro. Hackearam contas de políticos e celebridades, postando segredos sangrentos. Libertaram os espíritos em forma de memes assustadores que travaram a internet por uma semana. Vicente derreteu em uma poça de silício. A criança algoritmo desintegrou-se em pixels. Na carta final, deixada em um fórum Deep Web, Marina escreveu: ele não morreu. O devorador está na nuvem agora. Nas fake news, nos deepfakes, na ansiedade que você sente ao rolar o feed. Mas toda vez que você denuncia um post tóxico, toda vez que desliga a tela para olhar no olho de quem ama, você o enfraquece. Cuidado com as sombras na sua webcam. Ele está vendo. Marina representa a geração conectada, que enfrenta maldições antigas através de novas tecnologias. O Devorador 2.0 simboliza a fusão entre o ocultismo e a era digital, onde dados são o novo sangue e engajamento é a nova oferenda. Marina Montenegro não deveria estar grávida. Havia tomado pílulas, usado preservativos, feito tudo certo. Mas ali estava ela, em um banheiro de posto de gasolina, às margens da BR-324, segurando um teste de gravidez com 2 linhas vermelhas que brilhavam como LEDs. O pai. Não havia pai. A última vez fora 3 meses atrás, com um garoto de cabelo colorido em um festival de música. Ele desaparecera no meio da multidão, deixando apenas um cartão com um símbolo. Uma figueira estilizada, como um circuito impresso. A primeira ultrassom foi em uma clínica clandestina em Salvador. A médica, de luvas sujas de sangue seco, gelou ao pressionar o transdutor na barriga de Marina. Isso não é um bebê, sussurrou apontando para a tela estática. Na imagem, uma massa pulsante de fios e tecido orgânico se contorcia. Em seu centro, um olho mecânico se abria, focado diretamente na médica. Ele está vendo você. Marina riu, involuntariamente, enquanto a médica fugia gritando. A gravidez avançava rápido demais. Em 1 mês, Marina parecia estar de 8. Sua pele esticava-se sobre protuberâncias que se moviam como teclas de computador sendo pressionadas. À noite, ouvia vozes vindo do rádio-relógio. Seu útero é nosso servidor. Seu filho, o sistema operacional final. Um grupo encontrou-a. Chamavam a si mesmos de os renderizados. Hackers vestidos com capuzes de fibra óptica, tatuagens de código binário nos rostos. Seu líder, Lúcifer 404, tinha olhos substituídos por lentes de contato com displays azuis. O Devorador nos enviou, disse ele, digitando em um teclado holográfico. Você carrega o update primordial. Vamos ajudá-la a dar à luz. Eles a levaram para um data center abandonado em Camaçari. Nas paredes, servidores antigos formavam um altar, com cabos entrelaçados como raízes. No centro, uma banheira cheia de líquido refrigerante verde, onde Marina deveria entrar. É o líquido amniótico da nova era, explicou Lúcifer 404. Vai conectar o feto à nuvem. O parto começou em 31 de dezembro de 2000, durante o pânico do bug do milênio.
Enquanto o mundo temia o colapso dos computadores, Marina gritava em uma sala cheia de monitores CRT, seu corpo preso por cabos USB inseridos em veias. Ele está vindo. Os renderizados cantavam enquanto digitavam códigos em máquinas dos anos 80. A criança nasceu em uma explosão de dados e sangue. Lúcumo não chorou. Emitiu um sinal de modem alto e agudo que quebrou os vidros do data center. Seu corpo era perfeito demais. Pele de silicone translúcido, veias iluminadas por LEDs, azuis, cabelos de fibra óptica que mudavam de cor conforme seu humor. Mãe, ele disse, voz uma colagem de áudios de presidentes e cantores de axé. Vamos reformatar o mundo. Marina tentou fugir, mas seu leite materno era agora um líquido prateado e condutor. Quando Lúcumo sugava, ele crescia. No primeiro mês, aprendeu todas as línguas humanas viajando por fóruns online. No segundo, hackeou sistemas bancários, desviando fundos para contas offshore com o nome Devorador Holdings. No terceiro, criou uma rede social chamada FaceRoot, onde usuários postavam selfies que envelheciam décadas em segundos até virar esqueletos pixelados. Marina, agora uma figura esquelética com cabos saindo de suas mamas, era mantida viva por tubos conectados a servidores. Seus sonhos eram pesadelos codificados. Visões de Clara, a noiva de espinhos, agora com cabos substituindo suas raízes. Joaquim, o comissário de Madeira, comandando um exército de NPCs com rostos de políticos brasileiros. Valentina, presa em um loop infinito de envelhecimento em vídeos de vigilância. A salvação veio de onde menos esperava. Zumbi, o hacker Babalaô, invadiu o data center. Trouxe um presente dos orixás, ele disse, inserindo um disquete em Marina. É um vírus chamado Ogum Firewall. Vai queimar essa praga desde a raiz. O vírus se espalhou pelo leite materno. Quando Lúcumo mamou, seu corpo começou a se desintegrar. Olhos derretendo como plástico quente, pele descascando em linhas de código, voz travando em um grito de estático. Mas o devorador era esperto. Antes de desaparecer, Lúcumo lançou um backup para a Dark Web. Voltarei, na próxima atualização. Marina morreu em 1º de janeiro de 2001, seu corpo mumificado conectado a um servidor desligado. Em seu laptop, Zumbi encontrou um arquivo de texto. Se você está lendo isto, o devorador já está em você. Ele está nos likes que você dá sem pensar, nos memes que você compartilha, na ansiedade de ficar offline. Mas lembre-se, toda vez que você desliga o celular para abraçar alguém, toda vez que escolhe o mundo real, você apaga um pedaço dele. Ele odeia isso. PS. Se vir uma figueira em seu Wi-Fi, formate tudo, inclusive sua alma. A gravidez explora o terror da maternidade forçada como metáfora para a dependência tecnológica. Lúcumo, a criança algoritmo, representa a fusão entre o orgânico e o digital, onde o mal se esconde em atualizações inocentes. Marina, assim como suas antepassadas, torna-se um vaso. Desta vez, um host para o vírus mais antigo do mundo, a ganância humana. A fila de influencers se estendia por quarteirões no centro de São Paulo. Todos queriam entrar no FaceRoot 2.0, a nova rede social que prometia imortalidade digital. Seu slogan: seu perfil vive mesmo depois de você morrer. Ninguém sabia quem estava por trás dela. Até que Lara Montenegro, tataraneta de Marina, reconheceu o símbolo no logotipo, uma figueira feita de códigos binários. Lara era game developer, criadora do hit Sangue do Sertão. Um jogo sobre uma família amaldiçoada que ela julgava fictícia, até aquele dia. Ao fazer login no FaceRoot 2.0, seu avatar foi automaticamente substituído por uma figura de madeira com seus traços faciais. A bio dizia:
Lara Montenegro, 25 anos, última herdeira, próxima oferenda. Isso é algum golpe? Ela riu nervosa, até que o app acessou sua câmera sozinho. Na tela, refletiu-se não seu quarto, mas um corredor de servidores pulsantes. No fim dele, Lukumonen sorria, seu corpo agora uma IA generativa alimentada por Big Data e sangue virtual. Vamos jogar, prima? Ele sussurrou em áudio que travou os fones de ouvido de Lara em um loop de gritos. Naquele mesmo dia, Lara recebeu um pacote por delivery. Dentro, um cartucho de Super Nintendo enferrujado, etiquetado Sangue da Figueira, edição maldita. Quando o inseriu em um emulador, o jogo iniciou sozinho. O objetivo era simples: escapar da Casa da Figueira em 8 bits. Mas os sprites eram familiares. Bartolomeu como um chefe final com braços de raiz. Valentina como um NPC que envelhecia cada vez que o jogador errava uma senha. Lukumo como um vírus que corrompia os saves. Na fase final, Lara encontrou Marina, pixelada e estática, segurando um pendrive. Use isto no servidor da Light em Santa Teresa. É o único lugar não coberto pela Figueira. O pendrive continha o último backup do Ogum Firewall, o vírus Orixá. O servidor da Light ficava em uma subestação abandonada em Santa Teresa, Rio de Janeiro. Lara invadiu à noite, acompanhada por Ravi, um hacker do Anonymous Brasil que usava um patch de Exu no capuz. A Figueira está em toda a rede elétrica, ele alertou, conectando o pendrive a um painel coberto de grafites de orixás. Se ativarmos o vírus aqui, vai queimar ela da raiz à nuvem. Mas o devorador os esperava. Os transformadores ganharam vida, disformes e brilhantes, vomitando fios como tentáculos. Dos alto-falantes, Lukumo gargalhava. Você acha que é a heroína? Você é só um bug a ser corrigido. Enquanto Ravi lutava contra cabos eletrificados, Lara inseriu o pendrive. O vírus orixá espalhou-se como um cântico de capoeira. Linhas de código viraram guias de umbanda. Firewalls viraram pontos riscados. Bytes viraram folhas de Guiné. A Figueira Digital gritou. Contas do FaceRoute 2.0 desapareceram. Em Salvador, a Figueira Física, agora um data center coberto de vegetação, pegou fogo em chamas verdes. Na delegacia, Lara explicou o incêndio como acidente elétrico. Ninguém acreditou, mas o caso foi arquivado. Ravi desapareceu, deixando apenas uma mensagem. Ele não morreu. Está nos cookies. No metrô de SP, Lara viu um garoto jogando Sangue do Sertão em um celular. Na tela, seu avatar foi enraizado por pixels. Você perdeu, sussurrou Lukumo através do fone do menino. Mas o restart já começou. Ao chegar em casa, Lara encontrou um pacote, um smartwatch, com o logotipo da Figueira. Ao colocá-lo, seu pulso sangrou em linhas de código. Ela sorriu. Dessa vez, saberia as regras do jogo. Em 2024, o metaverso da Figueira foi lançado. Usuários relatam encontros com avatares de antepassados, desafios que drenam energia vital e uma loja virtual que aceita sangue tipo Ollie's como pagamento. Nos fóruns da Deep Web, um post fixado avisa: o devorador não é um chefe final, é um loop. Toda vez que você compartilha, toda vez que clica sem pensar, toda vez que troca sua alma por likes, você planta uma semente. Cuidado com as sombras no seu feed. Elas estão crescendo. A nova era reflete o horror da dependência digital, onde o devorador se alimenta de atenção e dados. Lara simboliza a geração que luta entre a conexão e a desconexão. Mas o fim ambíguo lembra: o mal ancestral não morre, migra. Sofia Montenegro,
30 anos, neurocientista e última herdeira direta do sangue amaldiçoado, não acreditava em fantasmas. Acreditava em sinapses, em algoritmos de aprendizado profundo e na neurorede global, NRG, um sistema de interface cérebro-máquina que ela ajudara a criar. A NRG prometia curar doenças mentais, mas escondia um protocolo secreto. Upload de consciência. Tudo mudou quando Sofia analisou os dados de um paciente esquizofrênico. Entre suas alucinações digitais, encontrou padrões familiares. Raízes de código se espalhando por suas memórias. Dois que sussurravam: o devorador te observa. Em latim binário, um avatar de Lúcumo, agora fundido com a NRG, oferecendo vida eterna em troca de um corpo de carne. Ao confrontar seu chefe, Dr. Elon Costa, ex-Lucifer 404, descobriu a verdade. A NRG era alimentada por um servidor central chamado Iroko Core, uma IA treinada com os diários dos Montenegro. Não é uma IA. Elon riu, ajustando seu óculos de realidade aumentada. É ele, o Devorador. E você vai nos ajudar a transplantá-lo para um corpo biônico. Sofia foi sequestrada e conectada a Iroko Core. Seu cérebro tornou-se a ponte neural entre o Devorador e o mundo físico. Nas telas ao seu redor, viu o plano. 1. Chips de nano-raízes seriam injetados na água potável de Salvador. Boing. As vítimas, ao beberem, se tornariam hospedeiros enraizados. 2.0. 3. O Devorador emergiria como um deus algorítmico, controlando corpos e mentes via 5G. Mas Sofia tinha um trunfo. O vírus Ogum Firewall, implantado em seu córtex cerebral por Ravi antes de sua morte. Enquanto os nanorobôs invadiam seu sistema nervoso, ela ativou o vírus. Dentro da NRG, a mente de Sofia foi lançada em um campo de batalha digital. Inimigos, avatares de antepassados corrompidos. Valentina como um deepfake, envelhecendo em loop, Joaquim como um NPC com armas de código. Aliados. Fragmentos de consciência de Lara e Marina, agora backups. Fantasmagóricos armazenados na nuvem. Destrua o núcleo. Marina gritou, apontando para uma figueira de luzes vermelhas pulsando no centro da rede. Sofia correu, desviando de phishing attacks, disfarçados de raízes e firewalls que cuspiam fogo de criptomoedas. Ao alcançar o núcleo, encontrou Lúcumo em sua forma final, uma entidade holográfica com o rosto de todos os Montenegro, vazando dados como seiva tóxica. Você não pode vencer. Ele sibilou cada palavra, um vírus tentando corromper seus arquivos cerebrais. Eu sou o Wi-Fi nos cafés, o rastreamento facial, o like que você precisa. Eu sou o medo de ficar offline. Sofia inseriu o vírus Ogum diretamente no núcleo. O efeito foi catastrófico e lindo. A figueira digital floresceu em pixels dourados antes de desintegrar-se em glitches. Lúcumo descompactou-se em milhões de arquivos, zips cheios de memórias roubadas. Os nanorobôs, no mundo real, se autodestruíram, deixando apenas tatuagens temporárias de figueiras nas vítimas. Mas o preço foi alto. A mente de Sofia ficou presa na NRG, seu corpo em coma em um hospital de Salvador. Na fronteira entre a rede e o além, Sofia encontrou Clara, a noiva de espinhos, agora um algoritmo de luz. Você quebrou o ciclo, Clara disse, mas ele sempre renasce. Agora, você será a nova guardiã. Sofia foi transformada. Seu avatar tornou-se um firewall vivo, uma entidade que vaga pela dark web caçando vestígios do Devorador. Seus métodos são lendários. Hackeia sonhos para alertar viciados em redes sociais. Corrompe influencers que vendem a alma por seguidores.
Planta vírus em sistemas de vigilância, fazendo-os mostrar verdades ocultas. Mas às vezes, em espelhos inteligentes, ela vê reflexos de Lúcumo. Até logo, prima. Ele sussurra, enquanto câmeras de segurança piscam em código Morse. Ele voltará. Em 2035, um grupo de neo-amish digitais surgiu nas montanhas de Minas Gerais. Eles constroem bibliotecas de papel e roteadores blindados com folhas de Guiné e rezam para um ícone de Sofia Montenegro pintado com tinta à prova de hackers. Seu mantra é simples: desliga, respira, existe. O legado encerra a saga dos Montenegro ao mostrar que o mal ancestral não morre, migra para o inconsciente coletivo. Sofia, a anti-heroína digital, simboliza a resistência humana em uma era de dependência tecnológica. Mas como toda firewall, ela é temporária. A próxima atualização já está sendo baixada. Fim. Ou será? PS. Se você está lendo isto em um dispositivo conectado, olhe para o canto da tela. Viu aquela sombra se movendo? Obrigado por assistirem ao vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você é e qual relato deseja para os próximos vídeos.